de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel a Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado mais uma vez por tua palavra lida. Agora nós pedimos para o Senhor nos capacite a entendê-la, a compreendê-la e a aplicar nossas vidas. Nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, essa epístola ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Todo mundo já sabe disso, né? É Paulo quem escreveu a primeira epístola à igreja lá em Corinto. Essa epístola foi escrita entre os anos 55 e 56 depois de Cristo, né? Quando Paulo escreveu essa epístola, ele estava em Éfeso, né? E lá em Éfeso ele recebeu, né, a visita dos da casa de Cloé. Vejam aí o capítulo 1, versículo 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado por meio da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Cloé provavelmente era uma mulher, né? Não sei porquê, né? Uma mulher, mas essa mulher foi quem entregou ali em Cloé, né? Ela foi até Éfeso, né, dos da casa de Cloé, e informou a Paulo que havia contendas na igreja de Corinto. A partir dessa informação, Paulo então resolveu escrever esta epístola, certo? Os capítulos 1, 2, capítulo 1 ao capítulo 4, né, Paulo vai tratar sobre falta de unidade na igreja de Corinto, sobre divisões, sobre preferências pessoais, né? Na igreja de Corinto havia um grupo que preferia Paulo, porque Paulo foi o fundador da igreja, o pai espiritual da igreja, né? Outros preferiam Apolo, porque Apolo tinha uma retórica, né? Uma oratória, né? Que impressionava mais a igreja. O outro grupo preferia Pedro, né? Talvez por uma teologia mais conservadora, né? E havia um quarto grupo que se autodenominava os de Cristo, né? Eles diziam que eles não tinham preferência por liderança humana, pois se diziam de Cristo, né? E foi esse grupo que deu mais trabalho ao apóstolo Paulo, que são os pentecostais, né? Dando mais trabalho ao apóstolo Paulo. Havia um conceito equivocado sobre espiritualidade, né? Para esse grupo, chamado pentecostal, com todo respeito aos irmãos pentecostais, para esse grupo, por terem os dons espirituais, eles achavam que a espiritualidade da igreja se manifestava pelos dons. Bom, eles tinham os dons, mas causavam divisões na igreja. Para Paulo, a espiritualidade não se manifesta tanto nos dons, mas na maturidade, na capacidade que a igreja tem de evitar as contendas, as divisões internas. Então, para o apóstolo Paulo, o crente espiritual não é aquele crente que fala a língua, que profetiza, que tem dom de curar, mas está causando divisão na igreja. O crente espiritual é o crente maduro, é o crente experiente, é o crente que faz de tudo, que empreende todo esforço para preservar a unidade, né, da igreja. Então,
Os primeiros capítulos, 1, 2, 3 e 4, Paulo vai falar sobre falta de unidade, vai exortar a igreja à unidade. No capítulo 4, no início do capítulo 4, Paulo vai dizer assim: pois importa que os homens nos considerem despenseiros, condôminos, ministros dos mistérios de Deus. Por que faz essa afirmação? Porque havia na igreja que não gostava de Paulo e questionava o apostolado paulino. É por isso que começa a epístola, se apresentando aqui como apóstolo, Paulo apóstolo, de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Se vocês lerem, por exemplo, a segunda carta, os capítulos 10, 11, 12, 13, Paulo vai fazer uma defesa enfática do seu apostolado, combatendo, por exemplo, os falsos apóstolos. Então, essa consideração exigida pelo apóstolo Paulo é a consideração que a igreja deve ter com a sua liderança, com o seu pastor, com o seu conselho, com a sua junta diaconal, com os líderes de sociedades internas, especialmente o pastor da igreja, certo? Que é o ministro da palavra, que é aquele que foi escolhido, que foi chamado, vocacionado para pastorear a igreja do Senhor. No capítulo 5, irmãos, há uma situação que motivou Paulo a escrever essa epístola também. No capítulo 5, havia um problema de imoralidade, havia um irmão que estava se relacionando com a sua madrasta, com a mulher do seu pai. E a igreja não tinha tomado nenhuma atitude. Então Paulo escreve no capítulo 5 para tratar desse problema e ordena a igreja que ponha para fora o irmão da igreja. Quando ele não se arrepender, ele deve ser excomungado. A expressão lá, entrega a Satanás. Entregar a Satanás é considerar o irmão gentil, é eliminá-lo do rol de membros, é colocar para fora, é excomungar. Bom, mas Paulo faz isso para que o irmão se arrependa. Na segunda epístola, nos primeiros capítulos, esse irmão se arrependeu. Só que a igreja estava com dificuldade de recebê-lo de volta. Aí Paulo orienta a igreja que recebe o irmão de volta. Ele faz a seguinte afirmação: a tristeza segundo Deus, ela produz o quê? O arrependimento. A tristeza segundo o mundo produz a morte. O irmão foi entristecido, foi contristado com a disciplina que surtiu o efeito desejado, o arrependimento. Ele se arrependeu. Agora Paulo então orienta a igreja para que receba o irmão de volta. Bom, no capítulo 6, irmãos, Paulo vai condenar o litígio entre os irmãos. Alguns irmãos que tinham sociedades na igreja, alguns negócios pessoais, estavam com alguma contenda interna, estavam indo ao tribunal humano para resolver as suas contendas. Paulo condena essa prática, questionando se não havia quem pudesse julgar os irmãos lá em Corinto. Bom, no capítulo 7, Paulo vai, a expressão diz assim: quanto ao que me escrevestes, capítulo 7, versículo 1, o versículo 25 e o capítulo 8, versículo 1. Então, quanto ao que me escrevestes, Paulo recebeu uma carta da igreja na qual constavam algumas perguntas sobre determinados assuntos. Então havia lá dúvidas sobre celibato. O celibato é uma recomendação bíblica. Alguém pode tomar a decisão de ser celibatário e não casar-se? Bom, quando Paulo disse
vai ensinar sobre esse assunto é circunstancial, pois ele antevia dias difíceis, né? Ele previa perseguição, guerras, né? Então, em situações como estas, é melhor a gente estar solteiro, né? As guerras sempre trazem consequências terríveis, né? Como fome, né? Crise financeira, né? Perseguição, né? Imagine um pai de família, uma situação de guerra, né? Ele tem que cuidar da sua família, tem que cuidar mesmo. Numa situação de guerra, é melhor estar solteiro, é melhor estar só, né? Eu não saio da minha família em situação de perigo, né? É melhor estar só, a gente corre, né? Qualquer coisa que corre, né? Mas para a família a gente tem que cuidar da família, tem que proteger a família. Então ele vai aconselhar os pais que têm filhas que não casem, supondo situações difíceis. Bom, mas uma questão que surge sobre esse assunto, naturalmente, é quem vai servir melhor ao Senhor? É o solteiro ou é o casado? Né? E a resposta de Paulo é na seguinte direção: cada um permaneça na vocação que recebeu do Senhor. De modo geral, todos nós fomos vocacionados para o casamento. Mas existem alguns que são eunucos por natureza, são poucos, né? Então, se alguém não tem vocação, não nasceu para ser eunuco, não se casa, vai ter dificuldade, né? E aquele que, né, é eunuco por natureza, insiste no casamento, também vai ter dificuldade, né? Não é questão de quem serve melhor, se é o solteiro ou é o casado, mas é questão da vocação que cada um de nós recebeu do Senhor. Bom, no capítulo 8, Paulo vai tratar de um assunto muito interessante, gente, que é a comida sacrificada ao ídolo. Lembro nos primeiros dias da minha conversão, eu era adolescente, né? Eu lembro de uma saída da igreja, né? Essa era de tarde, depois do evangelismo, eu recebi um pacote de cola da Damiana, vocês sabem o que é, né? Aí eu ficava pensando, como ou não como, né? Porque eu sei que a livraria é dedicada ao santo, né? Cosme e Damião. Então, como ou não como, né? Eu tenho um tio que foi para a Bahia, que é pastor Batista, né? E assim, louco para Carajé, né? E ele viu lá aquelas mulatas, né? Lá na Bahia, Carajé bonito, né? E ele comprou a acarajé, né? O irmãozinho viu, pastor, fez sarreta de mim, Satanás, eu vou comer esse acarajé. Entendeu? Eu vou orar, não santificar a comida e vou comer, né? Mas não desistiu do acarajé, né? Então, mas eu tinha uma crise de consciência, gente, eu lembro que eu joguei fora, né? Então, qual é a solução para isso, né? O que Paulo diz? Primeiro, Paulo diz, olha, Deus só existe um, né? Os deuses são criação da mente humana. Eles não existem. Só existe um Deus, um só Senhor. Você precisa saber disso. Certo? Segundo, é o princípio do amor, né? Se eu vou escandalizar o irmão, então é melhor eu não comer. O que aconteceu em Corinto, né? Bom, terminou o culto, vão para casa, vão oferecer um churrasco, né? E chega um novo convertido no churrasco, ele sabe que aquela carne que era vendida no açougue, antes de ser vendida, ela era consagrada aos ídolos da cidade. Entendeu? Eles poderiam então causar algum tipo
argumentação de Paulo parte lá do Antigo Testamento. Ele vai demonstrar que aqueles que trabalhavam no templo, o sacerdote, né, o levita, tá certo? Eles comiam dos sacrifícios que eram feitos no templo, que eram sustentados pelas ofertas que eram levadas ao templo. Então, ele, assim como foi no passado, né, no Antigo Testamento, assim também seria com relação aos apóstolos. Paulo também tinha o direito de ser mantido, né, pela igreja. Isso ilustra bem essa relação entre o pastor e a igreja. Ele tem a obrigação de manter o seu pastor, de sustentar o seu pastor, de suprir-lhe, né, as suas necessidades. Bom, no capítulo 10, irmãos, Paulo vai elencar uma série de exemplos de pecados cometidos pelos crentes do Antigo Testamento. Né? Eles cometeram os pecados, foram punidos. E esses pecados, né, e as suas punições foram registrados para admoestarem, né, o povo de Deus, para que não cometesse esses erros, não fossem punidos, como Israel foi punido no Antigo Testamento. Então, Paulo vai falar de murmuração. Né? Esse teve um pecado que irritava, né, o Senhor lá no deserto, era a murmuração. Quando o povo começava a reclamar, a murmurar, né, dizendo: olha, lá no Egito nós estávamos bem, né? Aqui no deserto nós estamos sofrendo. Mas Deus tinha manifestado o seu poder, né? Tirado o povo, tinha mandado o maná, veio uma sandália, né? Ficou ruim lá no deserto, não faltou água, não faltou alimento, mas o povo reclamava. Então, esse é um pecado que aborreceu o Senhor, a idolatria, né? Então, Paulo coloca vários exemplos para exortar a igreja para não cometer os pecados cometidos por Israel e não ser punida como Israel foi lá no deserto. Bom, o capítulo 11 dessa epístola vai tratar de dois assuntos. Vai tratar, primeiro, sobre o uso do véu e sobre a Santa Ceia. Por que Paulo mandou as mulheres usarem véu na igreja? Tá certo? Veja bem, o véu, tanto na cultura judaica quanto na igreja, ele dava dignidade à mulher. Né? Então, a mulher andar sem o véu era um sinal de que era uma mulher indigna, né? Era uma mulher da vida, uma prostituta que poderia ser abordada, desrespeitada em qualquer momento por qualquer homem. Então, recomenda o uso do véu, né? Mas ele recomenda o uso do véu também como um sinal de sujeição, de submissão da mulher às autoridades masculinas da igreja. Né? Embora a mulher ela tenha alcançado, né, as suas conquistas, né? Nós vamos ter pela primeira vez na história de Pernambuco uma mulher que vai governar o nosso estado. Né? Nós temos autoridades mulheres, tá bom? Mas na igreja, irmãos, tá certo? A autoridade foi dada ao homem. Os ofícios foram dados aos homens. Então nós não temos no Novo Testamento presbítera, diaconisa, pastora, bispa. Nós temos pastor e presbítero e diácono. São os únicos ofícios que nós temos na igreja, e esses ofícios foram dados aos homens. Então, você pode até mandar em casa. Lá em casa, quem manda é minha esposa e meus filhos, gente. Tá certo? Isso é assim com você, né? Então, assim, quem manda é o homem, mas quem manda é a mulher em casa, né? A mulher é os filhos, né? Tá certo? Não estou brincando. Mas na igreja, tá certo? Os ofícios foram dados aos homens. Bom, vocês não precisam usar véu,
Santa Ceia, na igreja lá em Corinto, ela era antecedida pela festa do amor. Né? O que era a festa do amor? Era uma festa, né, que consistia numa refeição. Os irmãos levavam comida para a igreja, né? O vinho era a bebida típica da época, né? Só que durante a celebração da festa do amor, né, alguns pecados eram cometidos, como por exemplo da glutonaria, né? Os irmãos comiam, depois colocavam o dedo na goela para vomitar e comer novamente, né? Bebedice, né? Porque irmãos puxavam muito vinho, né? E não se contentava com 1, 2, 3 copos, né? Tomava vinho até ficar bêbados, embriagados, né? Egocentrismo, quem levava não dividia com os povos da igreja, né? Havia um clima de partidarismo dentro da igreja também, né? E aí dessa forma, todas as vezes que a igreja se reunia para celebrar a festa do amor e que terminava com a ministração da Santa Ceia, ela se reunia para pior e não para melhor. Então Paulo condenou a forma, a maneira, o modo como a igreja se comportava durante a festa do amor, com bebedice, glutonaria, egocentrismo, partidarismo. Dessa forma, ela estava se reunindo para pior e não para melhor. Ontem vai tratar do véu e da Santa Ceia. Os capítulos 12 a 14, Paulo vai falar sobre os dons espirituais, né? Paulo não nega a existência dos dons, mas regula os usos desses dons. Tá certo? Aquele dom que era supervalorizado pela igreja de Corinto, né? Por exemplo, o dom de línguas, né? Paulo vai dizer que dentre os dons ele é o menor. O dom de línguas é um dom para a edificação pessoal. Né? Se for exercido na igreja, né, Paulo diz assim: seja 2 ou 3 e haja quem interprete. Se for assim, fica calado, né, e fala para si, porque não vai trazer edificação da igreja, pelo contrário, vai trazer juízo para a igreja. Né? Além de ser um dom para a edificação pessoal, Paulo coloca o dom também como sinal de juízo para o ímpio. Lá no capítulo 14, Paulo imagina uma reunião da igreja, na qual todos estão falando ao mesmo tempo línguas, né? E de repente entra o incrédulo, né? Esse incrédulo, o ímpio, né? Incrédulo, não entende o que está acontecendo, e a conclusão que ele chega é que estão todos loucos. E ele sai da reunião mais incrédulo do que quando ele chegou na igreja. Sendo assim, o dom de línguas é um dom de juízo. Não é para a salvação, é para a condenação do incrédulo. Né? E lembrando, irmãos, que não existe no Novo Testamento línguas estranhas. Essa expressão estranhas, se aparecer na Bíblia, é um acréscimo interpretativo do tradutor. Tá? As línguas, por exemplo, lá de Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, as línguas que pousaram sobre os 120 que aguardavam a chegada do Espírito Santo, né, eram idiomas. A expressão grega que aparece lá, a expressão dialectória, a expressão dialectos. Né? E o texto fala que os que estavam do lado de fora, então, cada um ouvia a sua própria língua, o seu próprio dialeto. Né? Então, línguas, o dom de línguas, é o dom de falar idiomas. De repente alguém nunca estudou, por exemplo, o chinês, né? Não sei se você nunca estudou assim mesmo. De repente começa a falar da língua dos chineses. Alguém começa a interpretar. Então não tem línguas estranhas nem língua dos anjos. Né? As expressões
ressurreição dos mortos, isso não é novidade, porque no judaísmo, os saduceus também não acreditavam na ressurreição, né? Então, o capítulo 15, ele foi escrito por Paulo para combater essa heresia que negava a doutrina da ressurreição. Foi escrito para reafirmar a doutrina, a ressurreição de Cristo, e também para afirmar a ressurreição de Cristo como a penhor, como garantia da nossa ressurreição. Se Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Bom, e aí Paulo termina então a carta, no capítulo 16, orientando a igreja, né, quanto a uma oferta que a igreja de Corinto prometeu levantar na igreja, né, para socorrer os crentes lá de Jerusalém e da Judéia empobrecidos com a perseguição. Bom, o que a gente percebe, irmãos, nesses 16 capítulos da carta aos Coríntios, né, é que essa igreja ela deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. Né? Paulo escreveu pelo menos 4 cartas a essa igreja. No capítulo 5, versículo 9, Paulo já menciona uma carta anterior. Essa seria a primeira carta. Essa primeira que nós temos seria a segunda. Na segunda carta, Paulo fala que ele contristou, ele entristeceu a igreja por meio de uma outra carta, que seria a terceira carta, que é chamada pelos estudiosos carta severa. E a segunda seria a quarta carta, né? Então a primeira e a terceira se perderam, chegaram para nós a segunda e a quarta, que ficaram conhecidas como a primeira e a segunda, né? No capítulo 18, nós temos de Atos o registro da primeira visita de Paulo à igreja, depois ele faz uma outra visita. Então foram pelo menos 2 visitas e 4 epístolas para tratar dos problemas da igreja lá em Corinto. Mas apesar de todas as dificuldades, né, vivenciadas, né, e apresentadas, né, por essa igreja, Paulo em nenhum momento deixou de ver a ação de Deus sobre esta igreja. Tá certo? Por exemplo, no capítulo 1, do versículo 4 até 9, nós temos aqui uma passagem que é uma oração feita pelo apóstolo Paulo, e nesta oração, Paulo ele agradece a Deus, ele dá graças a Deus pelas ações salvíficas, redentivas de Deus na vida desta igreja. Ele começa assim, ó: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que nos foi dada por Jesus. Né? Então Paulo dá graças a Deus porque Deus deu da sua graça aos coríntios. Né? Essa igreja foi objeto, né, de uma ação da graça de Deus. Né? A graça do Senhor os salvou. Ela foi eficaz na vida desta igreja. Por isso Paulo estava dando graças. Né? No versículo 6, ele disse assim: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Né? Aqui Paulo agradece a Deus porque o Senhor colocou Cristo na vida da igreja. Vocês leram o capítulo 18 de Atos, né? Paulo chega em Corinto, ele vai à sinagoga, na sinagoga ele anuncia que Jesus é o Messias, é o Cristo do Antigo Testamento, né? O Espírito Santo suscita a fé, né, em alguns judeus lá da sinagoga, inclusive o chefe da sinagoga também se converte, só que os judeus, né, mais tradicionais, começam a perseguir Paulo. Paulo então decide sair da cidade de Corinto. Quando o Senhor então aparece, Paulo diz assim: Paulo, não temas, né, ninguém haverá de fazer mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Né, dentro dessa palavra do Senhor, Paulo permaneceu 1 ano e meio em Corinto, pregando
consciência de que poderia ter pregado, ter ensinado e nada ter acontecido. Mas Deus confirmou, né, a pregação do Evangelho, colocando Cristo não somente entre eles, mas neles. Aqui ele tem um princípio teológico interessante. A nossa função é pregar o Evangelho, irmãos. Quem vai aplicar a palavra e fazer essa palavra suscitar fé e arrependimento é o Senhor, por meio do seu Espírito. Então, Paulo rendeu graças porque o Senhor deu da sua graça à igreja, porque o Senhor colocou Cristo na vida dela. E no versículo 8 e 9, Paulo rendeu graças ao Senhor, que o Senhor prometeu confirmar a igreja irrepreensível até o dia de Cristo Jesus. Né? Nós temos aqui a doutrina da perseverança dos santos. Vejam aí, versículo 8, o qual também nos confirmará até o fim, para sermos irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O qual vos confirmará. Né? Nós temos aqui um futuro certo. O Senhor haveria de confirmar a sua igreja até o fim. Né? Paulo disse aos Filipenses: e eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Né? Agora, a confiança que Paulo tinha quando a consumação dessa obra de Deus dentro da igreja estava toda fundamentada na fidelidade de Deus. Vai dizer assim, versículo 9: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Deus é fiel, né? E essa é um atributo de Deus que faz com que nele não haja nenhuma inconstância, né? Não há inconstância, não há em Deus mudança ou variação, que Ele é fiel. Se Ele é fiel, Ele não é homem, né, para que prometer uma cumpra. Ele haverá de cumprir todas as suas promessas. Bom, mas nessa expressão, fiel é Deus pelo qual fostes chamados, nós temos aqui, além da doutrina da perseverança do santo, que é o Senhor quem vai nos confirmar até o fim, nós temos a vocação eficaz, né? Deus nos chamou eficazmente para a salvação de Cristo Jesus. Lembra daquela expressão: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer? Né? Então foi o Senhor quem nos levou soberanamente ao encontro salvífico em Jesus Cristo, por meio de Jesus. Portanto, irmãos, vamos agradecer ao Senhor. Como Paulo agradeceu a Deus pela vida em Corinto, né? Vamos agradecer ao Senhor também pelos 40 anos, né? Porque durante esses 40 anos, até hoje, o Senhor tem nos dado a sua graça. O Senhor colocou Cristo em nós. O Senhor promete completar a obra iniciada. O Senhor nos chamou eficazmente para a salvação de Cristo. E nós podemos contar sempre com a ajuda do Deus fiel. Amém? Que Deus nos abençoe. Essa é uma pergunta. Você pode responder? Muito bem, queridos irmãos. É sempre uma alegria e um privilégio poder aprendermos da palavra de Deus, como é precioso. Eu tenho dito aqui à igreja constantemente: estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite nela de dia e de noite. Sempre é importante aqui o que temos buscado no ensino da palavra de Deus, né? Insistentemente eu tenho dito: se você não é por uma questão de tempo vago ou não ter o que fazer, não é isso. Mas se você não está enfrentando nenhuma enfermidade, não está no trabalho, nas quintas, venha estudar a palavra de Deus na doutrina. Venha à igreja no domingo pela manhã para estarmos aqui estudando da palavra de Deus, porque ela que nos alimenta.
Ele é o pão que desceu do céu, não o maná que foi dado no deserto, mas o povo voltou a ter fome. Mas Cristo se apresenta, como já trouxemos aqui, metaforicamente, a maneira dele falar, de que ele é o pão da vida, e ele assim se destaca como aquele que nos alimenta continuamente. Tá certo? Então é extremamente importante o crente se alimentar de Deus por meio das Escrituras Sagradas. Mais uma vez eu quero agradecer aqui ao reverendo Stefano pela sua presença conosco. É sempre uma alegria tê-lo aqui, né? Na próxima vamos aí cobrar a esposa e os filhos poder estar presentes, mas nós sabemos das atividades e das atividades da família e também do reverendo, mas quando ele puder, né, trazer toda a família para que a igreja conheça a bênção de Deus, as bênçãos de Deus que o Senhor concedeu à sua vida. Queridos irmãos, nós temos aqui só alguns avisos, mas antes nós temos o lembrete dos aniversariantes. Nós tivemos esse mês de novembro que está se encerrando daqui a uns dias, se Deus assim permitir. Desde o dia 10, lá, lembrando aqui a irmã Daniela Creuza, que tinha ido para Caruaru, voltou, está aqui em Recife, não está como membro da igreja mais, mas nós a temos, né, como nossa irmã, uma querida pessoa entre nós. Daniela, dia 10. Dia 13 tivemos o Alisson. Dia 15, a irmã Raquel, que está lá em Portugal, a esposa do pastor Luiz. Dia 19, a minha esposa Denilza. Dia 21, a irmã Nádia. Só que antes teve dia 14, irmão Adilson, também.